Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um material bacana aqui nas nossas redes sociais. E nesse vídeo eu quero explicar para você a estratégia das três telas. É um método bastante utilizado pelos traders mais experientes aí na bolsa. Eu gosto de utilizar bastante essa técnica também, porque a gente vai operar o ativo, mas olhando diferentes tempos gráficos, tá? Então, qual que é a nossa ideia, né, nessa estratégia? Você começa analisar nos períodos maiores, para que você tenha uma visão panorâmica do mercado, para que você tenha uma ideia se os preços estão caros ou estão baratos. Então, é como se você conseguisse ver todo o horizonte ali, né? Todo o plano, como se você conseguisse ver todo o iceberg. Fica mais fácil de você identificar as regiões de interesse do mercado, fica mais assertivo de você fazer as suas entradas depois, eventualmente, num período menor, tá? Seria como se você ficasse também mais inteligente no mercado, né? Como se você conseguisse ver toda a piscina, visse ali o fundo da piscina, tivesse uma ideia de contexto do mercado nos períodos maiores, e aí depois você pode ir operando em períodos menores para você ficar mais assertivo ali na mosca, ter umas relações melhores aí de risco-retorno das suas operações, tá certo? Então, vem comigo, preste bastante atenção nesse exercício aqui, nesse exemplo que eu vou te dar, que eu tenho certeza que essa estratégia aí das três telas, ela vai te ajudar muito a melhorar o seu nível de acerto aí na Bolsa de Valores. Bom, como exemplo, eu abri aqui o gráfico do SP500, então o USA 500, o índice contínuo, que é o Cash Index, disponível aqui na plataforma da Active Trades para a gente poder operar. Então, aqui no SP500, a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar no gráfico mensal, tá? Que seria aí o maior horizonte de tempo que a gente pode ter. E aí no gráfico mensal, eu gosto de traçar a máxima e a mínima do mercado para que eu possa ter uma ideia se eventualmente os preços eles estão mais caros ou mais baratos no histórico dos últimos anos. Então, vamos medir aqui a máxima desse candle 48,15. A máxima eu gosto de colocar nessa cor, esse meio roxo aí, meio violeta, meio rosa. E aqui o fundo, vamos pegar a mínima 21,80. Geralmente eu deixo na cor azul, tá? Então, quando a gente já traz no gráfico mensal, que é o maior horizonte de tempo que a gente pode ter, a gente já fica com essa ideia, então, de ter um horizonte de máxima e de mínima. Então, a gente sabe que a máxima do SP500, por exemplo, nesse momento, são 4.815 pontos, foram atingidas aí no final de 21. Então, nessa região aqui dos preços, ó, a gente já sabe que a Bolsa de Valores nos Estados Unidos ela está um pouco alta. Ela já chega a trabalhar um pouco mais perto das suas máximas históricas para que a gente possa ter essa noção. Aí a gente já pode trazer para um período de tempo menor. Aqui eu gosto bastante de ver o gráfico semanal, para que a gente tenha uma ideia da amplitude das regiões de interesse do mercado, para a gente que vai operar aí no swing trade, né? Operações de médio prazo, onde a gente vai ficar alguns dias posicionados. Eu acho que o gráfico semanal ele traz uma ideia, um panorama muito bacana para a gente. Então agora a gente vai começar a traçar aqui, ó, as máximas e as mínimas, as últimas máximas e as últimas mínimas que nós tivemos no mercado, para que a gente possa ter uma ideia da região de interesse onde os preços estão trabalhando. Eu sempre gosto de traçar suporte e resistência do período mais recente para o passado e não ao contrário, tá? Não do passado para o presente. Então, eu acredito que a gente identificando mais recentemente as zonas de interesse do mercado foi aonde o mercado entendeu nos últimos tempos onde que era a região cara, onde que era a região barata, onde que foi topo, onde que foi fundo. Então eu acredito que os preços mais recentes eles são mais importantes do que os preços passados,
Agora, os preços passados, eles vão funcionar para a gente sempre como uma referência, tá certo? Então, primeira coisa aqui para a gente poder traçar, né? Vamos pegar a máxima aqui, 490. Já as resistências aqui no gráfico semanal, eu gosto de deixar nesse tom de laranja, tá? A gente vê aqui, ó, como esse ponto já correspondeu. Depois tivemos aqui essa resistência um pouco mais para baixo, 445. 445. Esse nível, vamos pegar esse nível aqui para cima, 4,325. Até esse ponto aqui foi bastante importante, 4,205. A gente pode ajustar esse aqui, ó, 4,205. Esse aqui a gente cancela por enquanto. Então a gente começa a fazer a leitura aqui do SP500, ó. Mais recentemente os preços chegaram nesse nível, testaram aqui de novo, aqui, tá? Nós tivemos aqui esse topo. Então olha que interessante, a gente sabe que nesse momento aqui, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa região entre 4,145 até 4,205, porque é uma região de resistência. Nas últimas vezes que o preço bateu nesses níveis, jogou para baixo, tá? Até aqui, ó, a gente consegue ver como esses níveis eram um suporte. Então, a partir do momento que o suporte é rompido, ele vira resistência. Nessa região aqui chegou a trabalhar um pouquinho para cima, mas nesses patamares aqui, a gente olhando o gráfico semanal nos últimos meses, a gente entende que o SP500 chega para trabalhar numa região importante de resistência, para a gente tomar cuidado, então, para não comprar bolsa cara, né? Para não comprar bolsa em topo. E o mesmo estudo a gente vai fazer na parte de baixo. Então, vamos pegar aqui esse fundo 3.810, a gente pode colocar. $3.810, vamos pegar esse fundo aqui, 3.760. Esse outro fundinho aqui foi interessante, 3.695. Eu sempre procuro trabalhar também com números arredondados, tá? Números arredondados aí de suporte e resistência para ficar mais fácil da gente identificar essas regiões aí de interesse do gráfico. Recomendo que você também trabalhe com números arredondados, fica mais fácil de você poder estudar. Então a gente nota aqui no SP500 no gráfico semanal, 3.810 foi um suporte, foi um pouquinho acima do suporte anterior ali, 3.760. A gente teve aqui 3.695 também, aqui um pouquinho mais para o passado, 3.635. Então quando a gente faz esse estudo aqui, ó, no gráfico semanal, a gente consegue entender as regiões de interesse do mercado, as possíveis amplitudes. Então aqui em cima a gente tem uma região de resistência, onde das últimas vezes que o mercado bateu, nós tivemos a entrada dos vendedores, e aqui embaixo nós temos uma região de suporte despertando o interesse dos compradores. Então você consegue ter, vamos pensar assim numa faixa de negociação aqui do SP500, você consegue ter uma ideia desse momento aqui onde os preços estão sendo negociados, que está caro, e eventualmente numa correção do índice, você sabe que nesses patamares aqui para baixo, eles podem estar mais baratos, tá? Deixa eu salvar esse template aqui, deixa eu colocar aqui, ó, SP500 estudo, só para você entender depois como é que a gente vai fazer essa análise aí das três telas. Então, primeira coisa, tá? Recapitulando, coloquei no gráfico mensal para ter uma ideia de máxima e mínima, coloquei depois no gráfico semanal para que a gente pudesse identificar mais de perto essas regiões aí de interesse do mercado. Agora, você pode trazer, por exemplo, para o gráfico diário, tá? Para o gráfico diário, onde fica mais rápido, fica mais assertivo, fica mais pontual de você poder fazer
as suas entradas. Então, no gráfico diário aqui, ó, a gente nota essa nossa região de resistência. Então, aqui tivemos um candle importante de rejeição que jogou o mercado para baixo. Pois aqui, ó, nova entrada dos vendedores jogando SP500 para baixo. Nesse momento aqui, ó, a gente vê como o mercado trabalha bem dentro dessa região de resistência, mas nós não tivemos o efetivo movimento dos compradores a ponto de conseguir romper para cima aqui de 4.200 para uma eventual continuidade de alta do mercado. Então, quando você consegue identificar essas regiões de interesse aqui do gráfico, no período semanal, por exemplo, aí você consegue ir caçando as melhores oportunidades para você poder operar no gráfico diário, tá certo? A gente pode até colocar esse fundo aqui 40-45, essas linhas aqui que eu costumo traçar no gráfico diário, vamos colocar aqui 40-45, eu uso esse cinza, tá? Que aí já seriam suportes e resistências de períodos menores do gráfico diário, por exemplo, para que a gente pudesse navegar, para que a gente pudesse entender. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho no gráfico diário. Ó. Aí, se você quisesse fazer uma operação mais curta, você poderia caçar gatilhos, eventualmente o SP500 caindo aqui para 40-45. Então, você já sabe que essa região é uma região de interesse do diário. Você poderia caçar uma operação no gráfico de 4 horas, que eu gosto bastante. Se quiser apertar um pouquinho aí para o gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, alguma coisa nesse sentido. Ao mesmo passo que aqui você já sabe que é uma região muito importante de resistência nos últimos meses. Então você poderia, aqui no próprio gráfico diário, ó, Doji, entrada dos vendedores caiu. Depois tivemos aqui esse martelo invertido, entrada dos vendedores, né? Perdendo a mínima aqui do martelo, o mercado caiu. Agora a gente vem aqui com 2 dojis já trabalhando em venda, então eventualmente perdendo esses níveis pode cair. A nossa ideia é que você consiga ver num prazo maior essas regiões de interesse do mercado e aí você pode buscar esses trades mais assertivos, esses trades em períodos menores, tá? Para você acelerar o seu gatilho. Gosto bastante também do gráfico de 4 horas. Ver se a gente consegue aqui ter ideias, né? Então, mais recentemente, ó, esses níveis aqui do gráfico diário deixou esse martelo, entrada dos compradores, subiu bastante. Depois aqui, ó, começou a deixar candles interessantes aí de compra. Tivemos uma outra subida aqui trabalhando, ó, dentro da região de resistência. Sombra dos candles, mas não teve força para romper. Depois nós tivemos um teste aqui, mas nenhum fechamento significativo. Testando de novo essa região de resistência e caindo. Então você consegue ir caçando melhores entradas, melhores oportunidades de operação. Tá? Deixa eu salvar aqui SP500 estudo. Então agora a gente vem aqui para colocar para você o gráfico das 3 telas. Então a gente pode colocar essa primeira tela, vamos colocar aqui o gráfico semanal, que a gente fez o nosso estudo. Essa segunda tela, vamos carregar aqui o nosso SP500 estudo, a gente pode deixar no gráfico diário. E essa terceira tela aqui, SP500 estudo, a gente pode deixar no gráfico de 4 horas, tá? Aí a gente pode deixar aqui, ó, as 3 telas aparecendo, tá? As 3 telas aqui aparecendo. Então a gente tem, vamos pensar aqui no gráfico semanal, primeiro a nossa visão panorâmica de mercado, onde a gente consegue ver que nesse momento é uma região alta, é uma região de topos aí do SP500 trabalhando em resistência. Aí a gente pode replicar essa nossa análise para o gráfico diário, ó, onde a gente vê o mercado trabalhando nessa região de resistência querendo cair. E, eventualmente, um gatilho a gente poderia fazer no gráfico de 4 horas, ou você poderia fazer no gráfico diário, tá? Você consegue analisar, mas aí você sabe, por exemplo, né? Se caso SP500 cair, então a gente pode ter, de repente, uma entrada de compradores aqui nos 40-45. Então, vamos lá no gráfico de 4 horas, ó.
Olha só como ainda está longe desse possível ponto de interesse. Então, a nossa ideia também no gráfico dessa estratégia das 3 telas é você conseguir identificar nos períodos maiores as regiões de interesse do mercado, para você saber eventualmente a melhor hora de vender, a melhor hora de comprar dentro dessas regiões de interesse, e você evitar de operar, o que eu costumo falar para os meus alunos, né? Evitar de operar nesse meio de campo aqui, nesse vazio, nessa terra de ninguém, onde o mercado pode subir, descer, pode subir, descer, porque quando você vê o mercado chegando numa região muito importante de resistência, é bem provável que ele bata e que ele desça. E a mesma leitura que a gente faz quando você tem um suporte bastante importante, eventualmente o mercado chegando aqui nessa região de compra, ele pode bater ali, parar de cair, começar a subir. E aí você consegue o quê? Você consegue entrar junto de carona, eventualmente com esses movimentos mais fortes do mercado, com esses movimentos de alta ou com esses movimentos de baixa. Então, esse vídeo eu queria trazer essa ideia para você, esse estudo, como que você pode combinar diferentes tempos gráficos para que você tenha uma percepção melhor da região de preços e aonde o mercado se encontra, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha com aquele amigo que você sabe que quer se tornar um trader de sucesso aí na Bolsa de Valores. Você vai ajudar a crescer a nossa comunidade. Se inscreve no canal também, tá? Para você ser avisado aí sempre que tiver novos conteúdos. Vou deixar para você na descrição o link para você abrir a sua conta demo aqui na Active Trades. Se você tiver interesse em começar na bolsa, dá uma olhada. Tem aqui muitos ativos para você poder operar. Eu gosto bastante da SP500, que é o principal índice das ações americanas. Conta demo grátis, 30 dias para você testar a plataforma, e também o link da conta real, você que já tem mais experiência aí, para você poder operar e ganhar em dólares, tá certo? Deixo o convite também para você me seguir no Instagram, é o @rodrigo.rebeck, para a gente manter contato por lá. Tem bastante conteúdo ao longo da semana, e também para você participar da comunidade Old School, que a gente lançou agora no começo de 23, o Boechat, que é um dos grandes nomes da Bolsa aí no Brasil, me convidou para fazer parte com ele, dentro da Old School, tá? Dentro da Old School você vai ter uma série de cursos, materiais, planilhas, indicadores para você poder estudar offline, para você poder aprender as nossas estratégias. E ao longo da semana, de segunda a sexta, a gente está junto ali na sala ao vivo de operações, das 10 até as 11h30, trazendo para você uma leitura do mercado, do calendário econômico, das nossas operações, análise dos gráficos, um conteúdo bastante bacana para você se desenvolver na bolsa. Eu vou deixar o link da Old School aqui para você poder participar. E a gente está com essa promoção de lançamento de 6 meses grátis para você poder conhecer o conteúdo, tá certo? Muito legal ter você aqui então comigo, espero que você tenha gostado dessa estratégia das 3 telas. Grande abraço para você, boas operações e até o nosso próximo vídeo.